ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área de literatura. Alguma vez você já sentiu dificuldades para tomar uma decisão? Já ficou em dúvida entre dois pensamentos, sem saber que caminho, que saída tomar? Também você já pensou a respeito da vida futura? Daquilo que espera para você no futuro? Por isso nós queremos que você fique atento à mensagem Corações Divididos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Seja o vosso coração perfeito para com Deus. Que peso tem essas palavras para mim e para você? Vamos conversar um pouco a respeito do nosso coração. Deus sempre se preocupou com o coração do homem. Por isso deu os mandamentos e diz, seja o vosso coração perfeito. Ele sempre procurou o ser humano para adorá-lo e servi-lo com o coração inteiro. Por quê? Porque muitos têm o coração dividido. Eu não sei se você é um deles. Fique atento à mensagem e vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. A palavra de Deus nos relata algumas histórias de algumas pessoas que pensaram ser possível ter o coração dividido para com Deus. Certa ocasião, Josué, percebendo que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, chegou diante dele e falou assim: escolhei hoje a quem servais. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24, de 14 a 15. O Senhor nos convida para uma tomada de posição ao seu lado. Ele nos chama para direcionarmos o nosso coração inteiro para Ele, para adorá-lo. Talvez você pense, mas isso é coisa do passado. Este é um fato do Velho Testamento. Não, meu ouvinte. Escute só. Jesus, certa vez, nos ensinou a respeito do coração dividido. Ouça o texto. Em Mateus 15 e 8, lemos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E diz mais no versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vejam só a preocupação de Jesus. Corações divididos colocam palavras acima da sinceridade. Por isso Jesus disse, honram-me com os lábios. Corações divididos consideram os pensamentos humanos acima da palavra de Deus. Corações divididos invalidam a adoração a Deus. Por isso Jesus disse, em vão me adoram. Corações divididos cocheiam entre dois pensamentos, entre dois senhores. Leiamos em Mateus 6 e 24. O que Jesus nos diz a respeito? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, isto é, e às riquezas. Certa ocasião, chegou-se para Jesus um jovem e ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás,
Não dirás falso testemunho? Não defraudarás alguém? Honra a teu pai e a tua mãe? Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isto eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus olhou para aquele moço e diz a palavra, e o amou, e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. E nos diz o texto sagrado que aquele moço ficou pesaroso, com muito pesar no seu coração, e se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse para os seus discípulos: quão difícil é para entrar no reino de Deus um rico, os que possuem riquezas. E os discípulos se admiraram daquela palavra. Mas Jesus disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Em outras palavras, quão difícil é para os que têm o coração dividido entrar no reino de Deus. Tiremos para as nossas vidas algumas lições desse texto. Primeiro, o moço procurou Jesus e teve uma atitude positiva. Chegou, ajoelhou-se diante dele, certamente reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Segunda atitude, ele teve uma preocupação com a vida eterna. E você? Tem se preocupado com esse assunto? E procurou a pessoa certa para lhe dar a resposta mais correta possível: Jesus. Terceiro, ele conhecia os mandamentos. Não apenas sabia de memória, não apenas os conhecia como letra, mas chegou a declarar a Jesus que os obedecia, e isso era positivo também. Mas onde estava a falha? Quem sabe você também conhece a palavra de Deus, sabe de cor, cita alguns textos da Escritura, memoriza a palavra por achar bonita. Mas quando Jesus passou da letra para o espírito, da parte material para a espiritual, quando Jesus foi um pouco mais além, no diálogo com aquele moço, ele acabou descobrindo, ou o moço acabou revelando, porque Jesus conhecia, que tinha um coração dividido. Em se tratando da salvação, da vida eterna, de nada adianta termos o coração dividido. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus passou do aspecto intelectual para o espiritual, eu creio que aquele moço levou um choque. Opa, agora eu não sei como responder. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. Ele ficou triste e retirou-se, perdeu aquela oportunidade de salvação. Eu não sei como você tem servido a Deus, se com o coração inteiro, com sinceridade e em verdade, ou está cocheando entre dois pensamentos, ou está com o coração dividido entre Deus e as riquezas, entre Deus e as grandes preocupações, entre Deus e a sua posição social, entre Deus e alguma outra coisa que esteja dividindo o seu coração. Eu não sei com que você tem dividido a adoração a Deus. Mas uma coisa é muito importante: voltar-se para Deus com o coração inteiro. Deus nos quer com o coração inteiro diante dele, em sinceridade e em verdade. Seja um deles. Eu vou orar por você. E certamente o Espírito Santo fará no seu coração uma mudança, para que você possa tomar uma decisão correta ao lado de Deus com o coração inteiro. Senhor Jesus, na tua presença nós colocamos o telespectador. Queremos, Senhor, que tu des força a cada um para que se chegue a ti com o coração inteiro
e assim receba a salvação que há em ti, aquilo que tu ofereces, a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.